Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos estudos do Regimento Interno do Senado Federal. O tema de hoje é sobre tramitação, de projetos, propostas nas comissões. Vamos tratar dos artigos 92 ao 96b. Olha que legal, né? Nós já estamos aí chegando nos primeiros 100 artigos, praticamente um quarto do regimento nós já tratamos, né? Lembrando que o regimento ele possui só 413 artigos, se eu não me engano. Bem, pessoal, hoje então nós vamos tratar de mais assuntos, né? Quero lembrá-los que o nosso curso de questões comentadas inéditas do Regimento Interno do Senado já está todo pronto e disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Então vamos lá? Primeiro ponto, olha só. Aplicam-se à tramitação dos projetos e demais proposições submetidas à deliberação terminativa das comissões as disposições relativas a turnos, prazos, emendas e demais formalidades e ritos exigidos para as matérias submetidas à apreciação do plenário do Senado. Então, tudo isso também se aplica à deliberação terminativa das comissões. Então, tudo que se refere a turnos, prazos, emendas e outras formalidades e ritos também se aplica a essas comissões, tá? A comissão, pessoal, ela pode realizar uma audiência pública. Qual que é o objetivo de uma audiência pública? A audiência ela pode ser feita para instruir matérias sob sua apreciação. Então, tem pessoas ali mais competentes, mais conhecedoras de um determinado assunto, né? E elas vão auxiliar sobre aquela determinada matéria que está sendo debatida. Tratar de assunto de interesse público relevante, um assunto que precisa ser discutido por toda a sociedade. Essa audiência ela pode ser realizada por solicitação de entidade da sociedade civil. Tá? Então, uma entidade da sociedade civil que observa a necessidade, a importância de discussão de um assunto de interesse público pode solicitar. A audiência para instrução da matéria poderá ser dispensada por deliberação da própria comissão. Então, se a própria comissão observa que aquela audiência ela é desnecessária, ela pode dispensar. No dia previamente designado, a comissão pode realizar uma audiência pública com a presença de no mínimo 2 dos seus membros. Tá? Então, preciso ter ali no mínimo 2 dos seus membros para a realização de uma audiência pública. Então, essa audiência pode ser realizada pela comissão com a presença de no mínimo 2 dos seus membros. Tá? Os depoimentos, agora passando de audiência para a questão de depoimentos. Os depoimentos eles serão prestados por escrito e de forma conclusiva. Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a comissão procederá de forma que possibilite a audiência de todas as partes interessadas. Então, vimos ali a questão da audiência, observando a questão formal, de formação daquela audiência, o objetivo daquela audiência. E naquela audiência nós vamos ouvir. Muitas vezes vão ter pessoas que vão defender um determinado assunto, outras vezes nós vamos ter pessoas que não defenderão determinado assunto, os opositores, e é importante que sejam ouvidos tanto os defensores quanto os opositores, tá? Os membros da comissão poderão, terminada a leitura, interpelar o orador exclusivamente sobre a exposição lida por um prazo nunca superior a 3 minutos. Então, os membros da comissão estão ali assistindo, os depoimentos, e eles podem interpelar o orador, sobre aquilo que ele está expondo por um prazo nunca superior a 3 minutos. É uma forma de... é como se fosse um debate, entre o membro da comissão e também aquele orador. O orador ele vai ter o mesmo prazo para responder a cada senador, sendo-lhe vedado interpelar os membros da comissão. Então, os membros da comissão podem interpelar os oradores, só que o inverso não pode acontecer, tá? Da reunião de audiência pública, pessoal, vai ser lavrada uma ata, arquivando-se no âmbito da comissão os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem.
Então, como toda reunião, né, vamos imaginar uma reunião de uma empresa, precisa lavrar uma ata sobre o que aconteceu durante aquela reunião. Será admitida a qualquer tempo, a requerimento de senador, o traslado de peças, né, que é a movimentação, a adição, a alteração do auto judicial. Então, mas aqui o traslado se refere à movimentação. Então, é admitida a qualquer tempo, a requerimento de senador, o traslado de peças, essa movimentação de peças ali durante essa audiência, né? A comissão, ela receberá petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública sobre assunto de sua competência. Os expedientes deverão ser encaminhados por escrito, com identificação do autor, e serão distribuídos a um relator que os apreciará e apresentará um relatório com sugestões quanto às providências a serem tomadas pela comissão, pela mesa ou pelo Ministério Público. O relatório ele vai ser discutido e votado na comissão, devendo concluir por projeto de resolução se contiver providência a ser tomada por outra instância que não a da própria comissão. Então perceba que nesse caso aqui, nós vamos ter a possibilidade de um projeto de resolução, né, quando tiver uma providência a ser tomada por uma outra instância que não a da própria comissão, tá? Falando um pouquinho sobre agências reguladoras, Anatel, ANAC, Ancine, os dirigentes máximos das agências reguladoras comparecerão ao Senado Federal em periodicidade anual, vou até usar o marca-texto aqui agora, para prestar contas sobre o exercício das suas atribuições e o desempenho da agência, bem como também para apresentar avaliação de políticas públicas no âmbito das suas competências. O comparecimento ocorrerá em reunião conjunta, olha só, importante tópico de prova, da comissão temática pertinente, se é de telecomunicações, se é de cultura, no caso da Ancine, se é de aviação civil, no caso da ANAC, e das comissões de assuntos econômicos e da CCJ, a Constituição de Justiça e Cidadania. Então, esse comparecimento ocorre em reunião conjunta com essas comissões permanentes, tá? No desempenho da competência prevista no inciso 9º do artigo 90, que competência que é essa? A competência da comissão de acompanhar, fiscalizar e controlar as políticas governamentais pertinentes às áreas de sua competência. No desempenho dessa competência, as comissões permanentes elas vão selecionar na área da sua competência políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas. Cada comissão permanente seleciona as políticas públicas até o último dia útil do mês de março de cada ano. Então, prazo importante aqui para a seleção, então, dessas políticas públicas. Para realizar a avaliação, que se estenderá aos impactos das políticas públicas e às atividades meio de suporte para sua execução, poderão ser solicitadas informações e documentos a órgãos do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas da União, bem como também entidades da sociedade civil, tá? Ao final da sessão legislativa, a comissão apresenta um relatório com as conclusões da avaliação. A consultoria legislativa e a consultoria de orçamentos, fiscalização e controle do Senado vão elaborar estudos e relatórios técnicos que vão subsidiar os trabalhos da avaliação, tá? O Instituto de Pesquisa Data Senado vai produzir análises e relatórios estatísticos para subsidiar essa avaliação, tá bom? Então, a análise e os relatórios é uma responsabilidade aqui do Instituto de Pesquisa Data Senado, tá bom, pessoal? Bem, hoje então nós fechamos esse assunto de comissões, né, em relação à temática das comissões. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar por e-mail, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do Regimento Interno. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.